Boa noite. Um simples quadro, um simples objeto, trazia uma extrema energia àquele lugar. Romeu foi um pai dedicado, um pai já viúvo da sua esposa Eleonora e também perdeu seu filho precocemente, Leonardo. Leonardo faleceu aos 25 anos de idade, vítima de uma doença que não foi conhecida, uma doença assim que não teve cura. Infelizmente, Leonardo, com anos de vida pela frente, partiu bem cedo. A dor de um pai que sepulta seu filho antes do tempo, já que a lógica é o contrário, dessa vez não foi assim. Romeu tinha na sua casa os seus empregados, no qual tinham quase a idade do seu filho. Inclusive ele tinha um que era ali o mais chegado dele, que ele também o tratava como um filho. Romeu vivia sozinho naquela mansão, naquela casa. Parece que os luxos, a riqueza não trouxeram a felicidade que ele tanto tinha quando seu filho estava vivo. Sua mulher partiu mais cedo. Sua mulher perdeu a vida com seus 32 anos de idade e Romeu seguiu sozinho, olhando, admirando um quadro esse pintado pelo próprio filho Leonardo. E ele passava a tarde ali avistando aquele quadro, venerando aquele quadro, enquanto estava tomando seu cafezinho, estava tomando seu chá. Ele admirava aquele quadro, mas via as lágrimas pelos olhos daquele pai. Romeu admirava o talento, os dotes que o filho tinha para as artes plásticas. Após a morte do filho, ele passava sempre a tarde ali, venerando aquele quadro, admirando um quadro no qual tinha ali as marcas do seu filho que viera a falecer. O quadro era uma representação vívida de alegria e de paixão que o filho tinha pela vida. O pai ficava na sua poltrona preferida, observando cada pincelada, cada cor que aquele quadro possuía. Um empregado da casa notava isso nitidamente. É claro, Romeu teve outros relacionamentos, casou de novo, mas aquele quadro era a sua maior riqueza que ele poderia possuir. Os olhos percorriam o quadro, as memórias do filho pareciam preencher a sua mente, trazendo conforto em meio à tristeza. Ao mesmo tempo ele chorava, mas ele sorria vendo cada detalhe naquele quadro. O quadro não tinha um nome específico, mas foi alcunhado pelo próprio senhor Romeu de um filho. Portanto, um destino reservaria uma reviravolta através daquele quadro. Romeu faleceu aos 72 anos de idade, deixando muitas e muitas riquezas como herança, deixando praticamente tudo, incluindo esse precioso quadro, que chegou a ser leiloado por seus familiares, por todo mundo que estava ali. Tudo foi a leilão. Após a sua morte, todos os seus pertences foram a leilão, já que não tinha nenhum parente próximo ali que pudesse herdar tudo o que Romeu possuía, já que ele não tinha mais seu filho, não tinha sua esposa. Parentes estavam distantes. Então, esse quadro, chamado O Filho, foi a primeira peça a ser leiloada. E todo mundo que estava ali meio que esnobou esse quadro, achou esse quadro, não deu o devido valor ao quadro, já que ele tinha um valor sentimental. Muitos olhavam e diziam assim: não, esse quadro não vale uma prata, não, esse quadro é muito sem graça, o que eu vou fazer com isso, nem sei como revender. Até que um dos empregados do senhor Romeu estava ali e observou esse quadro
e pagou uma humilde quantia para levá-lo. Entretanto, o leilão acabou após a venda desse quadro. E todos ali questionavam, e tal, e as outras peças, e não sei o que. A regra do leilão era que quem comprasse esse quadro ficaria com as demais obras-primas, os demais pertences de Romeu. Esse empregado, que outrora vivia uma vida simples, passou a desfrutar de todo o luxo que ele tinha ali, daqueles objetos valiosos do senhor Romeu. Valiosos não só pelo valor do dinheiro, mas também pelo valor sentimental que ele trazia. Inclusive esse quadro em suas mãos, o empregado percebeu que sua vida começou a mudar. A energia e inspiração radiava o seu lar, a sua casa. Inclusive casa essa que ele passou a morar, que era a casa deixada pelo senhor Romeu. Ele encontrou uma nova paixão na sua vida, que foi as artes. Esse empregado começou a pintar quadros, vendê-los por uma fortuna e começava ali a construir uma grande riqueza através de todos os quadros que ele pintava. Eram quadros preciosos. Essa arte, esse quadro no qual o senhor Romeu possuía, era muito valioso, muito inspirador para que esse empregado, chamaremos ele aqui de senhor Almir, pudesse ser inspirado. A posse do quadro não transformou apenas a vida desse empregado, mas também trouxe à tona a memória do filho do pai, mantendo viva toda a sua essência, todo o seu talento que possuía através da pintura. Admirado por um novo dono, serviu como uma conexão entre o passado e o presente, unindo duas almas em um vínculo eterno da arte e da inspiração que ele possuía. O quadro não tinha só um valor monetário, mas tinha um valor sentimental. Quadro esse no qual o senhor Almir, que outrora era empregado, hoje tem sua escola de artes plásticas, guarda com muito carinho e ficará com ele até o dia da sua partida desse mundo. Fala pessoal, belezoca? Bem, aqui tudo na medida do possível. Bem, hoje eu trouxe uma história um pouquinho mais leve, uma história assim meia... Ela é um pouco triste, mas ela é um pouco inspiradora também. É uma história dessas de filme de sessão da tarde, tipo A Vida é Bela, tipo aqueles filmes que você via na Segunda Guerra Mundial, né? Bem, essa história eu tirei de um trecho, assim, não me lembro muito bem, mas tinha um pai que admirava esse quadro, que ele trouxe exatamente esse nome. E aí eu decidi trazer essa história para o canal porque ela é muito inspiradora, muito interessante. Porque às vezes a gente não dá valor a pequenas coisas, mas só Deus sabe que o valor que damos às coisas não é só o valor monetário, não é só o valor admirador, mas também tem um valor sentimental através daquilo. Às vezes a gente quer guardar, a gente faz coleções, a gente tem um relógio que as pessoas julgam que é velho, um quadro, mas as pessoas julgam assim que isso não vale nada, mas pra gente terá um valor sentimental através daquilo e a gente tem vontade de guardar. Não estou incentivando a você a ser um acumulador compulsivo, de maneira nenhuma. Mas se algo tem um valor sentimental para você e você quer guardar, faça isso. Se vai te fazer bem, se vai te trazer energia positiva, guarde-o com todo o carinho do mundo, como recordação, né? Como algo recordável, né? Para que você possa olhar aquilo com admiração. Agora, qual a diferença disso, de ser um acumulador? Um acumulador é quem pega qualquer coisa e enfia dentro do seu quarto. Não é isso que eu estou falando. Uma coisa ou outra é bom você guardar, você deixar ali recordável, como ele fez. Deixou esse quadro lá como algo lindo, uma pintura maravilhosa, algo único ali da sua vida. E o quadro trouxe inspiração.
E o empregado, que ninguém dava nada por ele, o empregado que ganhava um salário mínimo, aquele empregado que era assim, tido pelo patrão como um filho, já que aquele empregado na época tinha quase a idade do filho, por aí na faixa dos 30, 32 anos, né? O filho faleceu com 25, mas já tinha passado alguns anos da morte do filho, se tornou ali uma relíquia para ele, algo assim maravilhoso. E o pai que vier a falecer um dia, deixou esse quadro aí de herança. E ele, sem saber, passando, levou o quadro e mais os outros objetos de valor que o seu Romeu possuía. E é isso que acontece quando você despreza o valor das coisas. Você acaba perdendo grandes oportunidades. Então não nivele as coisas por baixo, não. Nunca despreze as oportunidades que Deus te dá, porque de uma coisa pequena pode surgir algo grandioso para você. Bem, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Essa história é muito bonita. Coloca aqui o seu comentário sobre essa história. Bem, eu vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.